bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com sua família e na sua casa em nome de Jesus. Nós vamos cantar um cântico, crer e observar. Em Jesus confia, sua lei observa, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Queremos conversar com você sobre o valor da Bíblia Sagrada, das Escrituras, Antigo Testamento e Novo Testamento. Os cristãos têm a Bíblia como seu livro de fé. A própria Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pela pregação da palavra. Quando você ouve a palavra de Deus, você recebe a semente de Deus, a vida de Deus. Jesus, quando esteve aqui, nós sabemos que a vinda de Jesus ao mundo, a palavra que se encarnou, porque Deus criou o mundo pela palavra. É isso que a Bíblia diz em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Mas essa palavra se fez carne e veio até nós. O Logos, o Verbo de Deus, se fez carne e veio até nós. E quando Jesus esteve aqui, há mais ou menos 2021 anos, ele citou as Escrituras. Ele aprovou o Antigo Testamento. O Antigo Testamento que temos, que os protestantes reconhecem como cânon. E o que é cânon? Então eu quero ler para você uma apostila que nós temos na nossa comunidade, onde estudamos a palavra de Deus e adoramos a Deus. Diz o seguinte: canonização é o reconhecimento daqueles escritos que contêm a divina revelação, que são divinamente inspirados. Nós adotamos, os protestantes evangélicos na maioria, adotam o cânon de 66 livros. Por quê? O Antigo Testamento, quando Jesus esteve aqui, ele citou o Antigo Testamento. Nós temos o mesmo conteúdo que os judeus têm. O que difere é que as editoras que imprimem a Bíblia dividem em livros. Por exemplo, o livro de 1 Samuel para os judeus é um livro só. Para nós é 1 Samuel e 2 Samuel. Então, capítulos, quantidade de livros é diversificado dos judeus. Mas é apenas para estudo. O conteúdo do escrito é o mesmo. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse que bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam aquilo que está escrito neste livro. E o livro de Apocalipse é um livro do final dos tempos, que fala sobre a volta de Jesus, sobre o julgamento final, sobre novos céus e nova terra. Essa é a fé que nós temos. Então é uma questão de fé. Muitos ateus se converteram lendo a Bíblia. Por exemplo, Augusto Cury, ele foi pesquisar sobre a vida de Jesus Cristo, escrever uma biografia sobre Jesus Cristo. Ele já tinha escrito sobre Freud e sobre grandes nomes. E quando ele foi ler a Bíblia e pesquisar sobre a biografia de Jesus, porque a biografia de Jesus está no Novo Testamento, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele pensou,
falando em seus livros, que nós já lemos muitos, que ou esse Jesus Cristo era louco, varrido, ou ele era Deus. E analisando a personalidade de Jesus, a vida de Jesus, a biografia de Jesus, Augusto Cury se converte a Jesus. Então, meu querido, o Antigo Testamento foi citado por Jesus. Ele diz, hoje se cumpriu as profecias a respeito do Messias, porque de Gênesis, que conta o princípio do mundo, a criação do mundo, até Malaquias, que são 66 livros, prometem que o Messias virá para resgatar o homem do seu pecado, para reconciliar o homem com Deus. Então a palavra de Deus vai mostrando lá na sua palavra as promessas e elas se cumprem no Novo Testamento. Jesus vem, o Deus que se encarna, que se torna homem. Então o Novo Testamento começa com a biografia de Jesus, depois a sua morte, a sua ressurreição e a continuação das obras de Jesus Cristo através da sua igreja, dos apóstolos e dos seguidores de Jesus. E depois a promessa da sua segunda volta. Então, como Jesus, quando esteve aqui, aprovou o cânon do Velho Testamento, nós não aceitamos mais nenhum acréscimo àquilo que já existia. Então, foram incluídos depois 7 livros, mas a igreja protestante não aceitou esses livros. Hoje algumas pessoas querem aceitar Enoque como um livro para ser parte do cânon, mas nós queremos ficar com aquilo que havia na época que Jesus veio, que ele citou e aprovou. Ele foi criado por José e Maria nas Escrituras Sagradas e citava as Escrituras. Então, o cânon protestante, incluindo o Velho e o Novo Testamento, compõe-se de 66 livros. Os primeiros livros, são chamados de Pentateucos, ou livros da lei escritos por Moisés. Talvez você não tenha ainda esse conhecimento e nós estamos, então, tendo esse tempo para estudar sobre a Bíblia Sagrada. Então, o primeiro livro, Gênesis, o segundo, Êxodo, o terceiro, nós vemos aqui Levítico, depois Números e Deuteronômio. É bom que você decore os 5 primeiros livros da Bíblia. Fica mais fácil, na hora de ler, encontrar os livros. O cânone católico possui um acréscimo de 7 livros completos. Macabeus, 1º e 2º. Eclesiástico, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão e Baruque. E também adições aos livros de Esther e Daniel, como a história de Susana e de Bel e o dragão. Estes 7 livros e acréscimos são considerados apócrifos ou falsos. Razões pelas quais não aceitamos os livros apócrifos. Primeira, inspiração negada por judeus e protestantes. Nunca foram incluídos na Bíblia hebraica. O povo hebreu é o povo judeu, da onde veio Jesus. Deus entregou as escrituras sagradas para os judeus, ela foi guardada durante muito tempo. Nós sabemos que na história do cristianismo, fogueiras têm sido feitas sobre a Bíblia Sagrada, queimando, rasgando, mas ela continua aí, firme, transformando vidas. Deus a tem preservado. E em Apocalipse diz, bem-aventurados que ouvem, os que leem e os que guardam. Para você ler a Bíblia, você precisa antes orar. Porque a própria Bíblia diz que os escritos da Bíblia não se discernem naturalmente. Não é o mais inteligente, o mais preparado, que tem a maior revelação, o maior conhecimento. Mas eles se discernem espiritualmente. Então, sempre é bom orar. Pai, me ajuda. Que o teu Espírito Santo, que nos foi deixado por Jesus, nos guie na verdade. Nós temos que ir à Bíblia com os olhos da verdade, buscando a verdade, sem preconceito, sem religiosidade. Porque muitas vezes nós temos medo de algo que não condiz com a nossa religião, com a nossa igreja. Mas nós temos que ir à Bíblia com essa vontade de ser guiado pela luz da palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Na nossa cidade, Cidade de Luz, Minas Gerais,
A Bíblia converteu um homem sozinho lendo a Bíblia. Foi assim que o Evangelho chegou em Luz. E foi escrito esse livro, sozinha. Sozinha, ela converteu o primeiro homem chamado Alcides. E é da família do meu esposo, a família Chaves. Então, lendo a Bíblia, seus olhos foram abertos e ele se converteu. E assim, o Evangelho, as igrejas protestantes começaram em Luz. E então Deus, pela sua palavra, ele converte um coração a ele. Só de lê-la, ouvi-la, e nós podemos praticá-la se nós estivermos realmente com o coração sedento. Então, as razões porque nós aceitamos os 7 livros a mais é a inspiração negada por judeus e protestantes. Nunca foram incluídos na Bíblia hebraica. Nem Cristo, nem seus apóstolos citaram esses livros. Você não vê referência a nenhum desses livros no Novo Testamento pelos apóstolos ou por Jesus. Os pais da igreja primitiva adotaram somente o cânon hebraico e não os apócrifos. A Igreja Católica Apostólica Romana esperou mais de 1000 anos, 1 milênio, para incluir os apócrifos às Escrituras Sagradas. Foram incluídos em 1546, depois de Cristo, no Concílio de Trento. Estão repletos de erros históricos e geográficos. Então, os livros apócrifos têm erros históricos e geográficos. Ensinam doutrinas falsas, divergentes das ensinadas pelas Escrituras Sagradas. Por isso, não aceitamos esses livros a mais. E nós sabemos, por exemplo, que a própria Bíblia, em Deuteronômio e em Apocalipse, ela proíbe acrescentar ou tirar da Bíblia. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura. Isso foi escrito pelo apóstolo Paulo. E quando ele escreveu isso, o Novo Testamento ainda não estava canonizado, não estava pronto. Então, quando ele fala sobre isso a Timóteo, que estava sendo agora instruído a ser um pastor da igreja, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Hoje há muitas pessoas dizendo que o Antigo Testamento passou, que não precisa-se mais dar importância aos 10 mandamentos. E se você quer saber, na Bíblia, os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Deus deu a Moisés no monte Sinai, quando ele subiu lá para recebê-los. É a única parte da Bíblia que a Bíblia mesmo diz que foi escrita pelo dedo de Deus. As outras partes, Pedro diz que Deus inspirou homens para escrevê-la. E Paulo escreveu a Timóteo, ele diz que toda a Escritura. Nós cremos, querido, que toda a Bíblia é para hoje. E quando vamos lê-la, a própria Bíblia nos manda tomar cuidado. Não se desviar para a direita, não se desviar para a esquerda. O que quer dizer isso? Deus falou a Josué e Pedro também fala sobre isso, sobre o perigo de ter um desequilíbrio ao ler a palavra, de se tornar um legalista ou um libertino. Usar mal a graça que Deus nos dá, a misericórdia. Nós temos que ir à Bíblia, estudar aqui e ali, Antigo Testamento, Novo Testamento, sem medo da verdade, com equilíbrio, levando em conta que Jesus resumiu toda a lei no amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a nós mesmos. Aliás, os 10 mandamentos, nós sabemos que os 4 primeiros têm a ver com amor a Deus. E os 6 outros com amor ao próximo. Nenhum deles passou. Todos eles são para o dia de hoje e são repetidos no Novo Testamento. Uma das coisas também que nos ajuda ao ler a Bíblia é lembrar um princípio que a Bíblia tem. Está em Colossenses 2,17 e Hebreus 10,1. Você pode anotar e ler na sua casa, não dá tempo de lermos aqui. Mas a Bíblia tem um princípio que diz o seguinte: a lei tem sombra dos bens vindouros. Então, o Antigo Testamento, ele apontava para o Novo Testamento. Por exemplo, primeiro vem a circuncisão. Circuncidava-se o prepúcio do judeu, do sexo masculino.
Depois do Novo Testamento vem a verdadeira circuncisão, a do coração com Pentecostes, onde há nova vida. O Velho Testamento Deus ensinou a oferecer animais em sacrifício, uma sombra que apontaria para o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é preciso aprender essas leis de interpretação da Bíblia. Não quer dizer que todo mundo tem razão, que cada um interpreta do jeito que quer. A própria Bíblia nos ensina como lê-la. É claro que se eu ler a Bíblia, ouvir a Bíblia e não praticar, não tem valor algum. Eu estou enganando a mim mesmo. Não é ao pastor, não é ao líder, mas a mim mesmo. Se Deus diz, querido, se está registrado e Deus escolheu registrar a verdade. O computador está aí, a tecnologia avançada, mas nada mais seguro do que a escrita. Então não teremos desculpas diante de Deus. Eu creio que a palavra de Deus, ela é para crer no coração, como diz Romanos 10, versículo 9 e 10. Crer no coração e confessar com a boca. Aliás, em Efésios 6, fala do combate que nós temos nessa vida, que é necessário vestir a armadura de Deus. Cada peça da armadura tem o seu sentido de defesa, mas a espada do Espírito está na boca, não na mão. Na armadura, a espada sai da boca. Assim também é colocada a visão de Jesus em Apocalipse. Apocalipse 1,16, há uma visão do Senhor Jesus para João na ilha de Patmos. E a palavra de Deus diz que uma espada saía da sua boca. Todo cristão seguidor de Jesus tem que ter a palavra de Deus na sua boca, confessá-la, usá-la como arma. Agora, o perigo é de você ir à Bíblia, querer defender as suas ideias, ou sua igreja, ou sua religião. Vá à Bíblia com sede da verdade, com um coração sincero, e você terá a verdade. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. A palavra de Deus, ela é como uma vacina para nós. Nós criamos anticorpos. E aí, quando aquilo que é errado, quando aquilo que é doença vem contra nós, nós temos resistência contra o ciúme, contra a inveja, contra a vaidade. Por quê? Porque você está revestido daquilo que é eterno. E você escolhe não dar lugar ao ciúme, não dar lugar à inveja, não investir a sua vida em vaidade, pelo conhecimento da palavra de Deus. Anticorpos espirituais vão te proteger de ser uma pessoa que perece, que adoece e morre. Porque em Cristo nós temos vida eterna. E a própria palavra de Deus define o que é vida eterna. João 17,3. Vida eterna é conhecer ao Pai e ao seu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, querido. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Ouça a Bíblia Sagrada. E pratique a palavra de Deus com a ajuda do Senhor, porque sem Ele nós não conseguimos. Mas com Ele a gente pode praticar. E se nós pecarmos, porque pecar é transgredir a palavra de Deus, 1 João 3,4 diz isso, nós podemos ir a Ele. E a palavra encarnada, que veio para cumprir toda a lei de Deus e para nos dar força para andar nele, Ele vai nos perdoar e nos purificar. Deus te abençoe.